que nessa tarde o sobrenatural de Deus irá acontecer. Para algumas pessoas pode até ser mais um dia, mais uma tarde, mas são nesses dias improváveis que para Deus não é nada improvável, é provável que algo aconteça na sua vida. E eu tenho uma nota no meu coração para alguém aqui, que está com o coração aquebrantado para conhecer mais o Senhor, para conhecer mais de Jesus. Eu te digo algo, o Senhor se revelará para você. Você tem buscado intensamente o Senhor. Talvez você está no início da caminhada, mas o Senhor te assiste essa noite. Houve um atraso aqui, e talvez a gente pode até achar que é algo normal, mas eu não creio, porque esta pessoa precisava chegar. Então, se você está com o coração aberto, eu creio que neste dia o Senhor vai se revelar a você de uma forma específica, de uma forma personalizada, porque esse é o seu Pai. Amém, igreja? Pode ficar à vontade. Meninos, obrigada. Meu nome é Geise, irmãos. Eu congrego aqui na igreja, já tem há cerca de uns 6 anos. Glória a Deus por isso. Estamos em mais uma conferência profética. Quero agradecer a Paloma, porque ela me convidou novamente. E eu creio que é da vontade do Senhor que eu estivesse aqui, porque é Ele que nos capacita. Então eu sei que algo hoje o Senhor irá construir nesse dia. O Senhor vai trazer um fundamento, e eu sei que as ministrações irá cooperar para aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida e na sua vida. O tema é: descubra o seu chamado. Eu não sei se você já sabe qual é o seu chamado, mas eu passei um bom tempo da minha caminhada, depois que eu me converti, e quando eu fiz o rema, querendo descobrir o meu chamado, e eu ficava assim, preocupada excessivamente. Deus, mas qual que é meu chamado? É profético? É evangelista? Eu fui na escola fiquei 10 dias lá em Brasília com os meninos, uma escola de evangelismo, para entender que eu não era evangelista. Mas eu quero te dizer algo. Antes da gente se preocupar de descobrir o nosso chamado, existe um outro chamado que o Senhor nos convida. E diante disso, eu quero te convidar a abrir Mateus 26, 36, está na tradução NVT. Já colocaram ali. Então, antes da gente ficar tão ansiosos em descobrir qual o meu chamado, e às vezes a gente preocupa tanto com o título, né? Eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou pastor. E nessa nossa jornada de vida, nessa estrada da nossa vida, existe uma estrada no qual nós devemos nos preocupar em estar nela, antes mesmo de descobrir o nosso chamado. Então, vamos ler aqui, lá em Mateus 26, diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, é isso mesmo, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, vai até o 39, tá? Esqueci de falar. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua
vontade e não a minha. Então, qual é a estrada que nós precisamos de percorrer? Qual é o chamado que nós precisamos atender antes mesmo da gente preocupar com o título? Porque isso é consequência, isso lá na frente nós vamos com toda certeza descobrir. O chamado que o Senhor Jesus nos chama para seguir os seus passos é o chamado da obediência. E hoje eu quero falar com vocês, o tema é chamados à obediência. Porque se você não entende, se você não vive uma vida de obediência, não tem por que você descobrir o seu chamado só por descobrir. Você descobre aí. Porque sim, queridos, a fé, o Juninho ministrou outro domingo aí, maravilhosamente sobre a fé. A fé sim, ela é o combustível da nossa vida. É pela fé que nós agradamos ao Senhor, é pela fé que nós recebemos tudo do Senhor. Mas a fé e a obediência, elas andam juntas. Como você tem fé, mas você não vive uma vida de obediência ao Senhor. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a obediência e eu tenho certeza que mais à frente o Senhor irá construir outras coisas no seu coração. Para quem sabe hoje, se você não sabe o seu chamado, você descubra. Ou se você já sabe, talvez você está estagnado, desanimado, tem algo de errado. Como assim, Senhor? Eu sei, mas quem sabe talvez está faltando obediência ao Senhor. Porque a fé por si só, ela não pode muita coisa, precisa você corresponder em obediência ao Senhor e à sua palavra. Amém? A vida de fé nos leva automaticamente para uma vida de obediência a Deus. Você, como tem sido a sua caminhada com o Senhor? Tem sido de uma obediência parcial, aquela obediência que você escolhe o que você quer obedecer? Ou você tem se esmerado em obedecer ao Senhor em todas as coisas na sua vida? Em Romanos 1, vão colocar ali, vocês podem abrir, por favor? Eu vou dar continuidade aqui. Deus, em Romanos 1 diz assim: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu filho que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer. Diga assim, obedecer. E lhe obedecer em honra de seu nome. Qual é a melhor forma da gente honrar o nome do nosso Senhor? Será que é só para o falar? Será que é só mostrar às vezes uma foto que nós estamos no culto de domingo? Ou a gente vestir uma roupa que melhor nos representa como cristão? Não, nós honramos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo quando nós obedecemos a Ele. Aqui diz: crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Será que nós estamos honrando o nosso Senhor? Eu estou falando aqui de descobrir o seu chamado também, porque eu sei que muitas coisas são travadas na nossa vida porque nós não vivemos uma vida de obediência. A fé e a obediência é duas faces da mesma moeda, estão unidas, como eu disse. E eu me lembro muito bem de Jonas, quando eu falo sobre fé e obediência ao Senhor. Jonas ali, ele recebeu um chamado do Senhor para a sua vida. Ei, Jonas,
vá até Nínive. E o que Jonas fez? Vocês acham que Jonas criou em Deus? Lógico, ele tinha fé em Deus. Mas aí quando o Senhor, ele chamou Jonas, ele fugiu. Ele fugiu daquele chamado. E aí o que aconteceu com Jonas? A desobediência, ela traz danos para a nossa vida. Talvez você não veja agora, mas ao passo da sua caminhada, ela vai trazer danos para a minha vida e a sua vida. E às vezes até mesmo dentro da igreja nós vemos alguém que chega com o coração humilde, porque para obedecer tem que ter humildade, tem que deixar o nosso egoísmo de lado. E aí você olha para o seu irmão, mas nossa, ele está rompendo, está tudo acontecendo na vida dele. Sim, talvez ele tenha mais uma vida de obediência que você. E Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos que escolhem ele, escolhem obedecer ele. Então hoje é um convite do Senhor para a minha vida e sua vida, para nos avaliarmos, olhar para dentro de nós e não ficar preocupados somente com um título, mas sim viver uma vida que agrada ao Senhor. Então Jonas, ele fugiu do Senhor, ele não obedeceu. E aí ele fugindo, entrou no barco e veio uma tempestade. E outras pessoas estavam sendo prejudicadas por conta da desobediência de Jonas. Sabia que quando nós somos desobedientes ao Senhor, pode ser que até algumas pessoas podem ser prejudicadas com isso? E isso é muito sério. Nós não podemos brincar de ser cristão. Então Jonas, e aí eles falaram, o que está acontecendo? Aí o Jonas, ele sabia que era por causa dele, e ele fala, me joga no mar. Então jogaram Jonas, e o peixe veio, engoliu Jonas. E aí naquele momento ali, 3 dias, Jonas, ele foi, se arrependeu, ele orou, ó Deus, tem misericórdia de mim. E aí, Jonas, ele é vomitado. A partir do quê? Do arrependimento do coração de Jonas. E é tão interessante. Tá aqui. Tão interessante que quando Jonas, o peixe, né? A gente tem mania de falar baleia, mas ninguém sabe o que é baleia, né? Eu acho que as histórias do Ministério Infantil, já dei a aulinha lá, eu fico a baleia. Então, quando Jonas, ele é vomitado, vocês acham que o Senhor ficou passando a mão na cabeça dele? Ô Jonas, tá vendo, Jonas? Por que você desobedeceu, Jonas? Não, olha o que o Senhor disse. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo. A primeira foi o comando, ele não obedeceu. Mas a segunda, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. O Senhor, ele nos fala incessantemente, ele está nos dando uma oportunidade. Então Jonas aqui, logo que ele se arrependeu, o Senhor falou, tem tempo não, estou sem tempo, vá e obedeça a minha ordem, porque existe um povo lá fora que precisa. Existem pessoas lá fora que estão padecendo. E não é você, meu irmão, só descobrindo o seu chamado profético, pastoral, evangelista, que vai fazer com que as coisas aconteçam. É quando você ouve a voz do Espírito e obedece. É neste lugar de obediência que o Senhor vai te conduzir, que vai destravar a sua vida, que vai fazer você romper. Amém? Não é à toa que nós temos esse tema chamado, descubra o seu chamado, mas descubra o seu lugar de obediência. Decida andar na estrada da obediência, porque você pode muito bem pegar desvios, mas existe uma avenida que você tem que passar pela obediência. Sabe quando você vai viajar, que você fala, não tem jeito, eu tenho que passar por aquela BR, aquela avenida, não tem jeito.
É uma vida de obediência que vai fazer você romper. Não é você chegar aqui no culto da noite e cantar, vou correr velozmente, como se algo automaticamente fosse acontecer. Sim, nós devemos declarar, porque há poder quando nós declaramos, mas há poder mais ainda quando nós obedecemos e correspondemos a essa fé do nosso coração. Então, velozmente você irá correr, mas quando você obedecer ao Senhor, se posicionar ao Senhor, principalmente os jovens. Aqui é uma igreja de jovens, mas o Senhor, Ele nos chama, obedeça. Obedeça. Saia da imaturidade de achar que é só o palco. Porque é igual quando a gente consome muito rede social e acha que a vida de todo mundo é perfeita. Sim, você pode ser o que você quiser nas redes sociais, nas fotos que você posta, mas os bastidores do Senhor te conhecem. Amém? A obediência quebra o orgulho e ajusta o nosso caráter. Sabe, no seu trabalho, eu não tenho, já tive a oportunidade de uma vez de ter um chefe. Hoje eu sou manicure, trabalho por conta própria. No seu trabalho, você não tem que responder. Você não tem que, mesmo gostando ou não, você tem que seguir as ordens do seu patrão. E por que nós não seguimos aquilo que o Senhor nos pede? Por que com o Senhor não? Porque o benefício maior somos nós que recebemos. Amém, igreja? Então, nós precisamos, o Rafa falou isso na ministração de domingo, nós temos muito de Jesus como o nosso Senhor, Salvador, glória a Deus, isso é verdade. Mas e como o Senhor? E quando chega a parte de ser o nosso Senhor? Quando você lê aqui, se encontra nas Escrituras e você fala, não, Jesus, aqui não. Essa parte aqui eu não quero que o Senhor mexe, não. Deixa para depois. Essa parte de dizimar aqui não dá, não, Jesus. Deixa para depois. Ou nessa área da sexualidade aqui, não, Jesus. Deixa só mais um pouquinho. Que obediência parcial é essa? Que nós estamos querendo avançar velozmente, que nós estamos querendo romper e viver o chamado. Para viver o chamado do Senhor para a sua vida requer maturidade. Amém? Aleluia. Ô irmãos, eu estou sendo obediente àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que o Senhor está falando conosco, porque como a gente tem o nosso pai e nossa mãe que nos pega ali severamente porque Ele nos ama. O Senhor, Ele quer nos colocar na linha. Ele tem pressa em fazer a gente desenvolver, alcançar outras pessoas. Sair desse estado de inércia que vem no culto, vai embora, parece que, um espírito que rouba essa semente que nós vemos no culto, estamos extremamente animados, eu vou colocar essa palavra em prática, mas chega dali para fora, nós estamos desanimados nos nossos lares, não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos aqui. O Senhor, Ele quer quebrar nesta noite. Se você deseja viver uma vida de obediência, o Senhor irá fazer. Você tem um maior cooperador, que é o Espírito Santo de Deus, que te capacita, te habilita a viver uma vida de obediência. É fácil? Não é fácil. Você acha que Abraão, ele foi feliz em entregar o seu filho? Talvez não, mas ele sabia que o Senhor iria fazer algo. Ele foi obediente, e às vezes o Senhor nos pede para entregar tão pouco, porque a obediência tem a ver com renúncia, e nós não estamos prontos para renunciar, mas quer viver grandes coisas. E às vezes chega um ministro aqui onde o Senhor tem usado, aí eu quero a sua unção e põe as mãos na minha cabeça, mas você não quer percorrer a estrada da obediência que ele percorre. Aleluia, rabaxere, andaiarabás. Não sei se você está entendendo o que o Senhor quer estabelecer aqui nesta noite, porque eu entendi, e eu tive que me ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, para estar aqui falando com você sobre a obediência. Tive que falar, Senhor, me perdoa pela minha insensatez, por às vezes saber o que eu devo fazer e não fazer.
Amém? Então, como que o Senhor, Ele trata com essas pessoas que vivem em cima do muro, ora obedece, ora não obedece? O nosso Senhor Jesus era muito duro com os fariseus. E aqui eu vou ler, não precisa abrir, em Marcos 7, 7 e 5, mas se quiserem colocar também, pode ficar à vontade. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pelas suas próprias tradições, dizendo ainda: vocês esquivam. O que é se esquivar? É você saber o que tem que fazer, é você entender e você finge que não vê. Passa desapercebido. Vocês se esquivam com habilidades da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição ou às suas próprias vontades. Eu quero acrescentar isso por mim mesma. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar o seu pai ou a sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Vou ficar por aqui. Então, quando o Senhor Ele me deu essa mensagem, eu falei: Senhor, o que você quer dizer? O Senhor, Ele diz para mim e para você: ande nessa estrada. Jesus é o nosso exemplo de homem que obedeceu ao Senhor. Jesus é o nosso exemplo de obediência. E eu coloquei aqui: aleluia. Obedecer é ser esticado para um novo nível. A obediência apara as arestas do orgulho. Para obedecer tem que quebrar o nosso orgulho. Para perdoar o nosso irmão, temos que quebrar o nosso orgulho. Aleluia. A obediência nos amadurece e aperfeiçoa a nossa vida. Quer viver um novo nível ao Senhor? Obedeça. Obedeça o Evangelho. Tenha uma fé correspondente, que ouve, mas que corresponde em obedecer rapidamente. Sabe, gente, não é fácil, sim. Muitas vezes o Senhor vai te pedir algo que vai doer, mas você pode ter certeza, grandes coisas irão acontecer na sua vida. Então, se você entender isso a partir de hoje, eu sei que o seu chamado será destravado. Eu sei, se você está inoperante em seus dons, olhe para dentro de você o que precisa ser ajustado. Quem sabe, às vezes é só aquele pouquinho: não, Jesus. Existe uma graça sobre a sua vida que vai te ajudar a obedecer. Existe um favor do céu sobre a sua vida. Você não está sozinho. O Espírito Santo está em você, esperando você dar a Ele o comando. Nós esquecemos dele na nossa vida diária. Esquecemos que até nós que é dona de casa, eu às vezes, Espírito Santo me ajuda, eu não sei nem o que eu faço de almoço. Sabe essas coisas pequenas do nosso dia a dia? O Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar dessa forma. Em nome de Jesus. A obediência refina o ouro, retirando as impurezas. Em nome de Jesus, você vai sair daqui nesta conferência decidindo a viver uma vida de obediência.
E a palavra do Senhor diz em Salmos que bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida, te habilitando, te capacitando a estar neste lugar de obediência ao Senhor. Existem habilidades que você não tem, mas através da obediência o Senhor irá destravar essa habilidade em você, no seu chamado, na sua vida, no seu trabalho, no seu intelecto, porque nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus. A obediência lapida o diamante até que reflita a glória de Deus. Você irá refletir ainda mais a glória de Deus na sua vida, por onde quer que você passar. Então, sonde o seu coração, irmão. Se arrependa. Somente quando Jonas se arrependeu, ele ouviu novamente a voz do Senhor e o comando: ei, Jonas, não perde tempo não, vá e obedeça aquilo que eu te pedi. O arrependimento vai te colocar novamente na posição que você deveria estar. E às vezes nós nem estamos nos arrependendo, deixando as pequenas coisas passar. É um nada a ver. É um nada a ver, que quando nós percebemos, nós estamos tão distantes da voz do Senhor, do Espírito. A obediência nos prepara para o futuro. Um filho obediente não troca a recompensa de contemplar a carreira e ouvir, servo bom e fiel, pelos prazeres transitórios do pecado. Não queira viver os prazeres momentâneos dessa terra, que irão passar. Você vai ficar feliz ali, vai curtir o momento, mas nada se compara àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aonde Ele quer nos levar. Um filho obediente é um filho maduro, que está pronto para grandes responsabilidades. A imaturidade vai fazer com que o Senhor, muitas vezes, não confie a nós, mesmo ainda Ele querendo. Por quê? Todo mundo já ouviu isso aqui. Ninguém vai dar um carro para o seu filho de 5 anos de idade. Mas é necessário um tempo de amadurecimento. Igreja, amadureça. Amadureça. O Senhor é maior interessado em nos ver dando frutos. As pessoas vão alimentar dos frutos que nós vamos produzir. As pessoas lá no mundo, elas precisam de nós, mas elas nos observam. Nos mínimos detalhes, ela nos observa. Em 1 João 5,3. Abram comigo, essa eu quero te convidar para abrir. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque nós temos o Espírito Santo, aquilo que o Senhor nos pede não é pesado demais. Amém, igreja? Eu finalizo aqui. Quero te convidar a ficar de pé. Os meninos, se puderem subir. Eu não sei como que você recebeu esta mensagem no seu coração nesta tarde, mas de uma coisa eu sei. Se você decidir a permanecer nessa estrada, ainda que seja por um período, momento dolorosa, porque o Senhor Jesus não nos garante não passar por aflições, mas Ele garante passar conosco em todas elas. Eu tenho certeza, se você decidir a permanecer na estrada da obediência, a responder esse chamado à obediência, o seu chamado, aquilo que o Senhor te chamou, irá
acontecer mais rapidamente, porque é o Senhor que tem pressa. Então sonde o seu coração nesta tarde. Talvez você já reconheça o seu chamado. Talvez você não sabe ainda, mas não se preocupe em ficar querendo saber qual é o título, mas sim viver essa vida de devoção, de temor e obediência ao nosso Senhor, porque quando você menos perceber, já está acontecendo, porque não adianta, como eu disse, saber o seu chamado e não viver uma vida digna do Senhor, uma vida em obediência. Feche os seus olhos. Se é necessário se arrepender, apresente ao Senhor a uma área talvez na sua vida que você não tem conseguido obedecer. Talvez você não tenha conseguido renunciar a certas coisas na sua vida e o diabo tem usado isso na sua mente para te acusar. O diabo tem falado: eu vejo que você está fazendo isso, tem matado. Não deixe lugar para o diabo na sua vida. Se arrependa nessa tarde. Se arrependa, querido. Eu sei que o Senhor irá fazer grandes coisas a partir desse momento. Se glória a Deus você não tem nada, agradeça ao Senhor pela tua bondade. Que o Espírito Santo te fortaleça nesta tarde a viver uma vida digna, que honre ao Senhor com a sua vida, com o seu modo de falar, com o seu modo de vestir. Por onde você passar, as pessoas reconhecem que você é um cristão que ama o Senhor e que tem os princípios que a palavra que diz para que nós tenhamos. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Irmãos, na minha casa, quando eu orava para este momento, o Espírito Santo acabou de me lembrar. Eu sentia no meu espírito, ou é uma pessoa, algumas pessoas que tem que obedecer a algo específico da parte de Deus, mas sente medo de dar este passo. Eu não sei se é algo profissional ou algo que você precisa entregar ao Senhor, mas você sente medo. Se você é esta pessoa, o Senhor diz que Ele está com você, e eu repreendo todo o espírito de intimidação na sua vida, na sua mente, em nome de Jesus. Não tenha medo. Não deixe o espírito de medo rondar a sua vida, te paralisando. Se você claramente no seu espírito entende, obedeça, renuncie, em nome de Jesus. Amém. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento
vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia que eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Você pode dizer mais uma vez: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, O Evangelho anunciar, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Você crê que você tem